Excelentíssimas senhoras, senhores, ilustres convidados, estimados formandos, pelo unânime pensar, o agir e o sentir humano, a religião, entendida por Lactâncio como o ato de religar, ou seja, um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus, do qual se tinha, entretanto, separado, tem desde tempo remoto configurado muito do que fazer humano. O homem, na sua constituição, é um animal religioso. Relembra-nos, Edmund, urge cruzar saberes e fazer jus às palavras de Kant, quando refere que a nossa época é a época da crítica, à qual tudo tem de se meter-se. A religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela, mas então se suscitam contra ela, justificadas suspeitas, e não pode aspirar ao sincero respeito, que a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público exame. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os seus conferencistas. O meu trabalho é o trabalho mais fácil esta manhã, seguramente, que é, no fundo, mandar calar ou deixar falar. Queria só agradecer a todos e, sobretudo, ao Sr. Presidente do Centro de Formação e à Dra. Paula, que tiveram a amabilidade de convidar-me para participar. Como sabem, eu sou professor aqui de Educação Moral e Religiosa Católica da escola e, portanto, é um tema que me é particularmente caro e é um tema que eu acho muito interessante. E, para me calar de vez, vou só, com uma provocação pequena, que não é minha, deixar aberta a ação para o Dr. Luís, para lá dos ateus militantes, para lá dos fundamentalistas religiosos, dos espiritualistas entusiastas, tudo cheio de certezas, aparece uma categoria nova de indivíduos. Aqueles que procuram e aqueles que têm muitas dúvidas. É isso que vos queria deixar para começarmos a pensar desta maneira. Vou transformar aquilo que pensei para este encontro de uma forma coloquial, de forma a que nos ajude a pensar uma das dimensões que, por opção, eu tive de tomar para tratar este tema tão vasto que é o cruzar de saberes, o lugar da religião na formação humanista. Designadamente, no que me toca a mim, o cristianismo, de maneira particular, o catolicismo. Muitos aspectos que poderíamos tocar e vou-vos dar alguns tópicos. O papel da humanização que a religião tem, no caso do cristianismo, eu centrava para já em 2, 3 pontos que vale a pena ter em conta. E depois focaria-me num dos aspectos que me parece essencial e que tem repercussões culturais, sociais, e que é um dos aspectos que, na atualidade, se podem me fazem pensar muito e que revelam uma dessas dimensões da religião, a humanização do homem, das sociedades e de cada um de nós. Ao longo do cristianismo há uma diretiva que, digamos, que brota da revelação de Deus na Sagrada Escritura, que é esta. Por um lado, Deus fez do tempo o lugar da sua revelação. Isto é próprio de toda a revelação judaico-cristã. O tempo, enquanto dimensão da existência, foi o lugar onde Deus se disse, onde Deus se revelou, onde Deus se dirigiu ao homem. É a religião, a Igreja, neste caso, e as religiões, não só o cristianismo, que são fatores de humanização. Porque vão para ali, criam pontos de encontro, pontos de diálogo, pelos centros, pelas atividades, por não sei o quê. Mas que se vai humanizando, se vai aproximando de pessoas, se vai delineando o futuro, se vai trabalhando tudo o que somos, tudo o que vivemos e, acima de tudo, para onde pretendemos ir. E isto é um fator de humanização que se faz neste pequenino pormenor. Como vos disse, eu tive que fazer uma opção muito concreta desta dimensão, porque acho que é das dimensões que nós todos temos para recuperar, mesmo na nossa vida educativa, fazer verdadeira festa.
E aí a relação leva a todos nós, professores, que festas andamos a fazer. Festas é que andamos a fazer. Fazer das nossas crianças vedetas, ou das nossas crianças gente que faz festa, porque tem motivos para isso, no sentido da sua vivência coletiva, escolar neste caso, ou vivência nacional, quando tem um projeto com a nossa história comum. Termino. A minha proposta de tratamento de tema aqui esta manhã é, sobretudo, centrar-nos no que foi a experiência histórica do catolicismo ao longo do século XX, numa dimensão institucional e política, por um lado, e depois numa dimensão social, acompanhando aí qual foi a intervenção dos católicos para uma democratização da sociedade portuguesa, sobretudo a partir dos anos 30. Mas primeiro vamos observar um bocadinho na longa duração e tentando perceber, esta é a questão de fundo, se quiserem, é qual é o regime atual de relações entre o Estado e a Igreja Católica, é a herança de quê? Numa continuidade histórica, somos mais herdeiros, por exemplo, do que ficou estabelecido na Primeira República, ou a democracia e o regime democrático conservaram muito mais do que foi estabelecido no Estado Novo? Esta é a pergunta e a exposição procurará responder a isso. Os católicos progressistas são de longe os mais conhecidos, não vale a pena talvez mencionar tudo o que fizeram, mas sabemos que são muito importantes na constituição de cooperativas culturais, de revistas e de projetos culturais, como o Tempo e o Modo, o Concílio, ligado à Livraria Moraes. E por fim, só no 25 de Abril, qual foi o posicionamento, qual foi o contributo para a democratização da sociedade? Sobretudo um esforço, e aqui já conjunto não só de leigos, mas também do próprio episcopado, e devemos mencionar o papel especial do Cardeal Ribeiro nesse sentido, para uma atitude de reconciliação nacional entre os portugueses, para um clima de paz, em que a estratégia é de recusa da politização da identidade religiosa e, sobretudo, de defesa de um pluralismo político e da recusa em legitimar qualquer partido ou programa político. Esta posição vai ser bastante importante, ela vai facilitar uma política de não agressão entre a Igreja e as forças partidárias, incluindo o PCP, que só se excluíram formações partidárias de extrema esquerda. E no interior do catolicismo, esta posição vai ter a vantagem de permitir enquadrar doutrinalmente uma realidade da pluralidade que ocorrera espontaneamente e que vai permitir a distribuição dos católicos por todo o espectro partidário português. Dedico-me à reflexão sobre o fenómeno religioso e é nessa qualidade que eu vou partilhar convosco algumas reflexões. Não vou propriamente falar como alguém que tenta seguir a via do Buda, o que é verdade, mas mais como alguém que se interessa desde sempre por todo o tipo de experiências religiosas e que procura compreendê-las nas suas diferenças, mas também nas suas convergências. Eu diria que, enfim, o título da minha intervenção é a experiência religiosa e espiritual como realização suprema do ser humano. Naturalmente, isto na perspectiva de quem vive uma experiência religiosa e uma experiência espiritual. Fenomenologicamente, aquele que vive uma experiência religiosa ou espiritual sente que está a viver uma, como diz um psicólogo, o Maslow, uma peak experience, ou seja, uma experiência comum. O religioso, o sujeito à experiência religiosa ou espiritual sente que, no momento dessa experiência, está em relação íntima com aquilo que para ele é a realidade plena, ou a vida plena, que uns designam como Deus, outros como o absoluto, a ironicidade, o ser, enfim, numa versão mais filosófica, ou outros não designam, como por exemplo em algumas tradições orientais, no caso do budismo, a vacuidade, shunyata, o vazio, etc. Portanto, é uma realidade que tanto pode ser experienciada como o pleno, quanto como o vazio. Mas um vazio que não é o vazio estéril, mas sim um vazio que tem em si tudo. Um vazio que está cheio de todas as potencialidades do existente. Mas eu diria, e com isto termino mesmo, que estamos num momento do desafio para o encontro e o diálogo interreligioso, que eu insisto, tenho defendido isto e escrito sobre isso, deve ser hoje aberto às tradições não religiosas, ao humanismo laico, seja da sua vertente ateia, seja da sua vertente agnóstica.
É a proposta do Cristina Silva, é a proposta de pessoas como Pânica, é uma proposta que eu faço minha hoje, sentar à mesma mesa, no mesmo diálogo, crentes de todas as religiões, ateus e agnósticos. Porque é desse encontro que pode nascer uma purificação das tendências absolutistas que há em todos, incluindo os ateus e os agnósticos. Porque são também pretensões absolutas a ter a verdade acerca da não existência de Deus, ou a considerar que a melhor posição, a posição mais racional, é obtermos completamente e termos uma posição agnóstica. Tudo isso é contestável e é deste encontro, desta fricção mútua entre perspectivas diferentes, que pode surgir uma abertura para uma síntese superior. Eu penso que essa é a grande tarefa dos nossos tempos. Uma síntese superior que incorpora outro nível de compreensão e, portanto, de respeito ético de todas as religiões, mas também dos ateísmos e os agnosticismos. E é isto. Muito obrigado. Os saberes aqui no Ocidente é uma coisa nova. Eu venho da África, venho de Moçambique, nasci lá, e nessa altura nós já cruzávamos saberes há muitos anos. Quando nascemos já cruzávamos saberes. Vivíamos aquelas comunidades todas em irmandade, em harmonia, em paz. Não havia conflitos. Vivíamos quase como irmãos. E é essa falta que eu senti quando cheguei aqui. Porque as pessoas viviam muito em comunidades. Tu és católico, tu és manhé, tu és indiano, tu és muçulmano, e cada um vivia nas suas, eu chamo-lhes favelas ou buracos, mas isso foi a parte que me magoou mais quando eu vim morar em Portugal, porque não estava habituada a isso. Estávamos habituados a viver todos irmãmente, com uma partilha. Por exemplo, o Sanatana Dharma, vulgarmente chamado de hinduísmo, que é uma via de sabedoria eterna. Não tem princípio nem fim. O hinduísmo não tem datação. Na Índia foi coisa com que aquele povo nunca se preocupou com as datações. Vamos à procura de datas exatas. Não, isso é uma religião, como digo, é uma filosofia de vida eterna. Não tem princípio nem fim. É seguida pelos habitantes das terras do Bharata, Hindustão ou Índia, como queiramos chamar. As datações, como disse, também não são muito importantes, por isso temos várias idades consideradas e vários períodos considerados primordiais. Para o hindu, vulgarmente chamado, filosofia não é uma questão de puro conhecimento abstrato, mas sim de uma metafísica que tem implicações morais e espirituais. O bem-estar espiritual de uma pessoa depende do modo como ela se relaciona com a realidade. Termino com o mantra sagrado, ou Bija Mantra, que é uma semente. Compõe-se de 3 letras, o A, o U e o OM, que é o Espírito Eterno, símbolo da serenidade, divindade, poder majestático, omnipotência e universalidade. E Om Shanti, paz.